Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, cenário novo, porque eu me mudei, ainda tá bem provisório, tá? Vou arrumar melhor esse nosso cantinho, mas fazia tempo que eu não gravava vídeo em função da mudança, tá? Mas vamos lá, o prometido sistema endócrino chegou e a gente vai falar em partes sobre ele, segundo este esquema aí, ó. A gente vai falar primeiro o que são as glândulas, né? A gente vai definir glândula. Se você não viu o meu vídeo, o vídeo lá do canal Biosfera, de diferença entre glândulas endócrinas e exócrinas, vai lá dar uma olhadinha, tá? Que parte dessa definição já tá lá. Mas além dessa definição, o que é glândula, a gente vai ver quem tem glândula, né? Que bicho que tem glândula? Será? Será que mais bicho tem glândula além de nós? Quais a gente tem e onde elas estão, né? Então a gente vai ver um mapinha queridinho de onde essas glândulas estão para a gente conseguir localizar na gente onde é que elas estão. E a gente vai ver as funções de cada glândula e para isso a gente vai fazer mapinhas, ok? Para facilitar a vida de todo mundo, tipo um mapa mental, tá? Uns esquemas bem legais para facilitar a vida de todo mundo. Então, para começar, a definição de glândula é um órgão ou estrutura que secreta alguma substância de função especial, alguma substância específica para atuar em algum órgão-alvo, certo? A classificação de glândula segue uma porção de critérios, tá? Quanto ao número de células, quanto à natureza da secreção, quanto à forma da glândula, né? Onde ela vai, então, despejar essa secreção, como a gente já viu no vídeo passado. Enfim, tem uma série de classificações, mas a nossa intenção aqui não é classificar as glândulas. A nossa intenção aqui é ver, então, quais são as glândulas e o que elas fazem. Antes disso, vocês acham que só a gente tem glândula? Pensem um pouquinho. Não somos só nós que temos glândulas. Sabe quem mais tem glândula? Além de vertebrados, então aves têm glândulas, répteis têm glândulas, né? As cobras têm glândulas que produzem e secretam toxina, né? Veneno ou peçonha, dependendo, certo? Mas isso é papo para outro vídeo. A gente tem anfíbios que também, né, possuem glândulas de veneno, muitas vezes. Enfim, vertebrados geralmente produzem, né, hormônios, principalmente sexuais. Então, eles têm glândulas. Mamíferos, então, nem se fala, né, gente? A gente tem um monte de exemplo de mamífero com glândula. Gambá produz glândula, né, uma glândula de cheiro, né, para afugentar os predadores. A gente tem adrenalina em quase todos os mamíferos. Por quê? Porque é um hormônio de caça e fuga, um hormônio de emergência, super importante. Nos grandes felinos a gente tem glândulas de cheiro onde eles se esfregam e demarcam o território. Mas nos mamíferos a gente tem tudo isso e, principalmente, qual glândula? Glândula mamária, né? Que secreta uma substância específica para alimentação, que é o leite, certo? Que vai, para ser liberado e para ser produzido, vai sofrer ação de outros hormônios que a gente vai ver também. Mas enfim, dentro dos invertebrados a gente vai ter também, o pessoal tem glândula, tá? Vamos ver. Dentro dos artrópodes, que é o grupo maior de invertebrados que a gente tem. Então, dentro dos artrópodes, que engloba aí inseto, engloba crustáceo, engloba aracnídeo, engloba miriápodos, enfim, dentro desses bichinhos a gente vai encontrar uma galera que tem um monte de glândula. Por exemplo, os crustáceos têm glândulas, muitas glândulas relacionadas com a maturação sexual e a maturação do indivíduo.
Todos os artrópodes crescem por sistema de muda, né, que a gente chama de equidise. Para isso acontecer, a gente tem a liberação de um hormônio, a equidisona, certo? E assim, ó, a glândula aparece, pessoal, nos invertebrados desde os vermes, tá? Então o bicho começou a ter tecido, propriamente dito, começa a ter uma especialização dentro do tecido epitelial, que uma especialização qual? Em secretar substâncias específicas, que daí a gente consegue chamar de glândula. Se o bicho não tem tecido diferenciado, daí a gente não consegue chamar de glândula, ok? Então vamos começar, né? Então, vamos ver esse mapinha aí, tá? Dentro desse mapinha, que vocês estão vendo do bonequinho lindo que eu fiz, a gente tem, então, listadas as glândulas do nosso corpo. Tá? Então, a gente tem a glândula pineal, que ela é inserida dentro do encéfalo. A gente tem a hipófise, tá? Que é uma região bem pequenininha, mas ela é extremamente importante, porque ela vai controlar quase todas as outras glândulas do nosso organismo, certo? O hipotálamo, gente, eu não botei aí como glândula, mas o hipotálamo, que também está bem próximo aí à hipófise, ele também vai atuar estimulando tanto a pineal quanto a hipófise, tá bom? Mas ele estimula por meio de neurotransmissores, certo? Tem a tireoide e a paratireoide, as paratireoides, na verdade, porque as paratireoides são 4. Tem o timo, muito importante, um órgão, além de ser glandular, ele é um órgão importantíssimo no sistema imune, tá? Existem as suprarrenais, que estão aí, ó, bem acima dos rins, de cada rim, então é como se fosse um chapéuzinho do rim. O pâncreas, importantíssimo no controle da glicemia. E as gônadas, certo? Este nosso bonequinho aí é um ser hermafrodita verdadeiro, coisa rara na espécie humana. Mas ele é um bonequinho desenhado, né? Só pra dizer que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Menino ou menina, ou menina e menino. Não, é papo pra outro vídeo também, esquece. Então vamos lá. Falando primeiro, a gente vai falar, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou botar primeiro. Ai, tá, vocês viram o meu desenhinho, mas dá pra ver um desenhinho mais bonito, né? Então dá pra ver um desenhinho mais bonito, sem problemas. Então, vamos começar com a glândula pineal, de cima pra baixo, tá? Então, vamos lá, a glândula pineal, minha gente. A glândula pineal, como está aí neste esquema lindo, ela está situada no encéfalo, como a gente já viu. Ela é responsável pela secreção do hormônio do sono, a melatonina. Isso, tá? Então, a melatonina, ela está relacionada com o sono, por quê? Porque a melatonina está relacionada com respostas metabólicas a ciclos de claro e escuro. Como assim? No escuro, tá? Quando a gente está numa situação de escuro, isso, claro, a gente tem a ver com os receptores para a luz dos nossos olhos, que daí levam essa resposta para o cérebro, o sistema nervoso, então, vai fazer uma estimulação da pineal, para a pineal secretar mais melatonina, bastante. Então, em situações de escuro, existe uma maior liberação de melatonina, tá? E a melatonina vai causar, então, uma baixa do metabolismo e a gente sente sono. No inverso, numa situação de claridade, o que acontece? A melatonina vai baixar. A melatonina baixa e o metabolismo aumenta, dando, então, ânimo para a pessoa levantar. Só que não, às vezes. Mas, enfim, é para acontecer isso, tá bom? Alguns problemas, então, relacionados com a melatonina. Quando ela não está funcionando direito, pode causar insônia,
Problemas de crescimento, porque a gente vai ver que o GH, que é o hormônio do crescimento, ele só age durante o sono, tá? Então, se a gente não tá com o GH, aliás, se a gente não tá dormindo direito, o GH não consegue funcionar direito, a gente não secreta muito GH, na verdade. E problemas de muito sono, né? Quando é o contrário, pode ser que a pessoa tenha algum problema na pineal. Como é que isso acontece? Pode ser um problema genético, né? Algum gene causando uma superestimulação da pineal ou uma subestimulação da pineal, causando uma hipermelatonia ou hipomelatonia. E tumores também, geralmente tumores cerebrais na região onde fica a pineal pode causar uma deturpação da atuação dessa glândula. Certo? Uma lesão também, não só tumor, uma lesão. A pessoa bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, dependendo da extensão desse traumatismo e da região que o trauma foi, que a batida foi, pode pegar a região da pineal, causando também, então, uma disfunção da pineal, certo? Agora a gente vai falar na glândula mestra, a hipófise. A hipófise ventolatina. A hipófise pituitária, tá? Ela é tida como glândula mestra por quê? Porque ela controla quase todas as outras glândulas do nosso corpo. Bom, a hipófise, dependendo da região dela, ela vai secretar uns ou outros hormônios. Como assim? A hipófise tem duas regiões, a adenohipófise e a neurohipófise, tá? A região anterior e a posterior. Bom, a adenohipófise, olhem aí a figurinha. A adenohipófise, ela vai secretar 1, 2, 3, 4, 5 hormônios, tá? E a neurohipófise vai secretar 2 hormônios, mas ela não é menos importante, ok? Então vamos lá. A neurohipófise, gente, ela secreta ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Onde ela secreta? Qual é o órgão-alvo? Os rins, certo? O que ele faz? Ele retém a urina, ele faz a pessoa parar, quer dizer, parar não, né? Mas reter um pouco mais essa urina, inibindo o estímulo de urinar, fazendo com que haja uma maior absorção de água, então reabsorção, na verdade, de água nos rins. A pessoa, então, deixa de perder água, digamos assim, não desidrata. Numa situação onde a pessoa bebeu pra caramba, o que acontece? O álcool inibe o ADH, por isso que a pessoa, depois de tomar sei lá quantas cervejas, começa a ir no banheiro seguido. Por quê? Porque o ADH fica inibido sob a ação de álcool, tá? Aí dá aquela migração toda conhecida por você, eu tenho certeza. Então vamos lá. A ocitocina, que também é um outro hormônio secretado pela hipófise, neurohipófise, tá? A ocitocina ela vai atuar de duas formas. Ou sobre o órgão-alvo útero, causando contrações do parto, tá? Ou nas mamas, mais especificamente sobre as glândulas mamárias, fazendo, na verdade, uma estimulação para liberação do leite. Então, ela não promove a produção de leite, tá? Mas ela estimula a liberação desse leite. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você estimular a produção, outra coisa é você estimular a liberação, né, pelos canais das glândulas mamárias, tá? Nos mamilos ali. Tem algumas mulheres que têm parto por cesárea, às vezes demora um pouquinho para descer o leite. Descer é bonito, né? Não, para sair o leite. O que se faz? Tem alguns remedinhos que a pessoa administra, às vezes via nasal, tá? Que é o que? Ocitocina base, certo? Para dar uma estimulada na liberação desse leite, porque o leite já tá ali, ele só não saiu.
Vamos falar na adenopófise agora. A adenopófise, vamos começar a falar no GH, porque a gente já falou nele quando a gente falou na glândula pineal. Então, o GH é o hormônio do crescimento. Ele é produzido durante o sono, por isso que ele tem a ver com a glândula pineal. Quanto mais a gente dorme, mais possibilidade a gente tem de crescer. E ele promove, então, o crescimento em extensão dos ossos longos do corpo. Certo? A gente tem também o ACTH, que é o hormônio adrenocorticoide, tá? Que atua sobre as suprarrenais, mais especificamente, por causa do nome corticoide, região cortical das suprarrenais. Depois a gente vai ver com mais detalhes isso quando a gente chegar nas suprarrenais, mas na região do córtex, tá? O que ele faz? Ele, estimulando as suprarrenais, ele vai acabar estimulando a produção de hormônios corticoides lá nas suprarrenais, tá? A adenopófise também vai produzir TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e só da tireoide, não das paratotireoides, que vai, por sua vez, liberar dois hormônios da tireoide. Tiroxina, relacionada com metabolismo, com taxa metabólica, e calcitonina, relacionada com a concentração, um controle de concentração de cálcio, tá, no organismo. A adenopófise também vai secretar os hormônios gonadotróficos, tá, que é o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, né? Tudo nas gônadas, ou seja, nas meninas nos ovários e nos meninos nos testículos. Vai estar relacionado, então, com questões sexuais. A adenopófise também vai secretar, por último, então, a prolactina. Prolactina, como o nome já diz, já lembra vocês, vai estar relacionado com o quê? Com a produção de leite. Por quê? Porque ele vai estimular diretamente as glândulas mamárias na produzir leite. Então, a prolactina está relacionada com a produção de leite. E ela é produzida na adenopófise, enquanto lá na neurohipófise está sendo produzida a ocitocina, que está diretamente relacionado com a liberação desse leite depois que ele já foi produzido, sob efeito da prolactina, ok? Então, são os dois hormônios responsáveis pela amamentação normal. Certo, gente? Viram quantos hormônios? Viram quantas glândulas dependem do funcionamento correto da hipófise? Por isso que ela é tida como glândula mestra. Alguns problemas podem surgir aí, né? Se a hipófise não funciona direito, né? A gente pode ter a superatuação de alguns hormônios, porque eles vão estar sendo produzidos em maior quantidade do que o normal, né? Isso seria um hiperpituitarismo. Ou quando acontece uma lesão cerebral onde a hipófise fica, o que eu posso ter? Eu posso ter um hipopituitarismo, né, fazendo com que eu produza menos hormônios na hipófise. E dependendo da região, né, a gente viu que a adenopófise tem um monte de hormônio que controla outras glândulas, né? Então, eu tenho hormônio na adenopófise controlando a tireoide, eu tenho hormônio controlando as suprarrenais, eu tenho hormônio controlando as gônadas. Então, dependendo se um trauma lá aconteceu na região da adenopófise, eu posso ter um problema de deficiência não só de hormônios da hipófise, como também no funcionamento de outras glândulas, como tireoide, né, e como suprarrenais e gônadas, certo? E quando eu falo em trauma, gente, englobem aí nesses traumas lesões causadas por tumores também. Às vezes o tumor pode acarretar um aumento, né, na produção desses hormônios, o que também desregula outras glândulas, no caso da adenopófise. Bom, a gente tem agora a glândula tireoide e as paratireoides. Então, nesse desenho aí, nesse esqueminha, vocês já veem.
A tireoide produz dois hormônios, a tiroxina, um apelido carinhoso é a TIR, e a calcitonina, a cal. O que a tiroxina faz? Ela aumenta o metabolismo, a taxa metabólica. Então ali, ó, quanto mais tiroxina produzida pela tireoide, maior a taxa metabólica. Se isso sai do controle por algum trauma, por algum tumor e a gente começa a produzir mais do que o normal, a gente pode desencadear um quadro de hipertiroidismo ali, tá? Mas dentro do normal ela serve para manter a taxa metabólica alta dentro da normalidade. Uma queda na produção de tiroxina acarreta uma queda na taxa metabólica. Isso acontece em algumas situações dentro do corpo quando a gente precisa colocar a taxa metabólica lá para baixo em situações de relaxamento. Quando isso sai do normal, devido a alguma lesão, tumor ou trauma na região da tireoide, tá? Ou na hipófise, não esqueçam que a hipófise controla, né, a tireoide, o que acontece? Pode acarretar um hipotireoidismo, tá? E esse quadro é bem específico, a gente vai ver o que acontece nesse quadro. E a calcitonina? O que a calcitonina faz? Ela controla a quantidade de cálcio no sangue. Por quê? Porque ela retira o sangue ela retira o cálcio do sangue e coloca nos ossos. Então ela faz uma calcificação. Ela tem função na calcificação dos ossos. Pessoas com problemas na tireoide, principalmente de hipotireoidismo, que pode vir de um trauma na hipófise, porque a hipófise secreta um hormônio que controla a tireoide, então se não tem quem estimula a tireoide não produz nem tiroxina, nem calcitonina, e aí não vai ter nem a tiroxina, vai causar um hipotireoidismo, e nem a calcitonina, que vai causar o quê? Osteoporose precoce, certo? E às vezes mais problemas ainda. Tirando isso, como é que se caracteriza um quadro de hipertireoidismo? Dificuldade de ganhar peso ou perda de peso excessivo, tá? Porque a taxa metabólica vai estar lá em cima sempre. Agitação, irritabilidade, tremores, tá? E também se tiver um hiperfuncionamento muito agravado da tireoide, o que pode acontecer? Ela pode aumentar de tamanho, né? Aumentando de tamanho dá uma papada aqui, que a gente chama de bócio, tá? Que também é muito comum no hipotireoidismo quando a gente não come muito iodo, mas a gente vai falar isso agora. No hipotireoidismo é o contrário. O hipotireoidismo causa sono, né, enquanto o outro era agitação. Por quê? Porque a taxa metabólica baixa muito e é sono o tempo inteiro, tá, gente? Ressecamento da pele, aumento de peso por causa do aumento da gordura, não é aumento muscular. E quando a gente não come alimentos ricos em iodo, a gente pode desenvolver o que a gente chama de bócio, tá? Que é uma papada também ali. Por quê? Porque o iodo ele é necessário para formar tiroxina, tá? Esses problemas, eles podem ser de origem genética, quando a gente daí não tem o código genético, não tem o gene para a produção da enzima responsável pela produção de tiroxina ou de calcitonina. Quando a gente tem problemas na hipófise, então a gente pode ter problemas na tireoide, quase sempre. Quando a gente tem problemas na alimentação, pobre em iodo, a gente pode desencadear um problema também na produção de hormônios da tireoide. Doenças autoimunes que começam a degradar partes da tireoide também comprometem o seu funcionamento. Tumores vão comprometer o seu funcionamento
E algumas doenças que causam inflamações na região da garganta ou afins podem comprometer também o funcionamento da tireoide, levando tanto para um hipertireoidismo quanto para um hipotireoidismo, ok? Bom, o que ela produz e secreta? Paratormônio. O paratormônio, na verdade, elas são 4, tá, gente? São as paratireoides. O paratormônio provoca 2 coisas. Desmineralização dos ossos, então ele vai fazer o contrário da calcitonina. Então, ele, junto com a calcitonina, controlam o nível de cálcio no sangue, tá? Um tirando dos ossos e colocando para o sangue, que é o caso do paratormônio, e o outro fazendo o contrário, tirando do sangue e colocando nos ossos, que é o caso da calcitonina. Os dois são importantes, dependendo da situação, tá? E o que o paratormônio faz também? A reabsorção do cálcio nos rins, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se a gente olhar aqui, ó, setinha dos ossos para o sangue, o cálcio indo dos ossos para o sangue, responsável por isso, o paratormônio. E ali do sangue para os ossos, responsável por isso, a calcitonina. Certo? Quando é que é importante o cálcio sair dos ossos e ir para o sangue? Numa situação específica de estresse e inanição, por exemplo, tá? Eu não tô me alimentando, ou o bicho não está se alimentando, e ele precisa de cálcio nos músculos. Para quê? Para contração muscular. Daí ele vai tirar cálcio dos ossos e levar para o sangue. Agora, as suprarrenais. As suprarrenais, gente, elas têm esse nome porque elas estão sobre os rins, ó, como vocês podem ver ali, né? E elas têm 2 regiões, a região cortical, ali no córtex, que eu representei com as bolinhas, os pontinhos, e essa região, ela é estimulada pela hipófise. Então, se tem algum trauma na hipófise, bom, vai comprometer a função, o funcionamento do córtex da suprarrenal. E, consequentemente, não vai ter uma deficiência nos hormônios produzidos ali. E tem a região medular, que é aquela tracejada, ela só sofre estímulo do sistema nervoso, certo? Então, tem 2 hormônios medulares nas suprarrenais, a adrenalina e a noradrenalina. Vocês já ouviram falar muito nesses hormônios, né? Que em situações de emergência, a adrenalina... Oi, Olivia! Gente, essa é a Olivia. Ela nunca apareceu nos vídeos porque ela não estava morando com Olivia! Vem cá, vem cá, vem cá. Meu bichinho. Ai, eu chamo uma gata branca. Muito querida. Mas ela morde, gente. Ela é assim, ó, ela é a única fêmea dentre os habitantes felinos da casa. Ela caiu, pobrezinha. Ui. Mas enfim, é isso aí. Voltando. Então, a região medular vai secretar a famosa adrenalina, que muita gente fala e relaciona com a prática de esportes radicais. Por quê? Porque a adrenalina é o hormônio que é secretado em situações de emergência. Então, quando o organismo se sente em perigo, ele vai secretar muita adrenalina. E tem gente que vicia nisso, então começa a fazer tudo que é esporte que simula situações de risco. Na verdade, simula, vai lá, alguns até têm situação de risco mesmo. As pessoas se jogam das pontes, pendurada por um elástico. O que mais fazem? Se despencam uns troços com umas roupas de morcego. Ah, ela voltou. Então, essas coisas aí vão estimular, né? Isso tudo, o sistema nervoso central percebe situação de perigo, manda essa mensagem para a suprarrenal, região medular, e ela vai secretar adrenalina, certo? E para vários réis mortais mamíferos vai ser bem importante nas situações de caça e fuga, né? Já viu um gato
caçando um felino, tipo a Olivia quando vê um bichinho, um inseto. O que que acontece com o gato? Quem tem gato sabe. Primeira coisa que acontece, né? As pupilas aumentam de tamanho e dentro deles o que está acontecendo? Coração batendo a mil. Ela não para quieta. E o córtex? O córtex, a região cortical da suprarrenal, vai secretar o quê? Hormônios esteroides, tá? Os conhecidos corticoides, tá? O que eles fazem? Eles estão relacionados com as características sexuais secundárias, certo? Como o engrossamento da voz, crescimento de pelos, etc. E porque eles estão relacionados aos androgênios, tá? E também a retenção de líquido em situações de inflamação, por isso que eles são usados como anti-inflamatórios, que é o caso do cortisol, tá? Então eles retêm líquido nos vasos linfáticos para que a inflamação não se arraste, não se alastre no corpo. Então, ó, os problemas possíveis, tá, que podem acontecer nas suprarrenais. A pressão arterial alterada, né, porque a gente viu que tem a noradrenalina que dá uma controlada na pressão. Disfunções sexuais, quando acontece alguma coisa na região do córtex, tá? Inclusive até um pseudo-hermafroditismo pode ocorrer em decorrência do mau funcionamento das suprarrenais, tá? Diminuição da imunidade por causa dos corticoides, inchaço e retenção de líquido no caso do aumento de cortisol. Isso acontece quando a gente toma corticoide também. A pessoa incha. E não pode tomar sempre, tá, gente? Porque senão pode causar até tumor. E esses problemas, eles acontecem por quê? Porque pode ter problema genético mesmo envolvido, pode ter algum tumor situado, né, nas suprarrenais, ou alguma lesão aconteceu e teve que retirar essa suprarrenal. E doenças autoimunes, tem umas doenças autoimunes que começam a degradar tecido das suprarrenais. E aí a gente não vai conseguir produzir hormônio, dependendo de qual a extensão, né, dessa lesão. Se essa lesão for só no córtex, bom, só os corticoides vão ser deficientes. Se essa lesão se estender para a medula, bom, daí eu vou começar a ter problemas com a noradrenalina e com a adrenalina também. Por isso é que muitos médicos acabam pedindo exames, tomografia, ressonâncias para ver a extensão da lesão. E atenção, pessoal, problemas na hipófise só afetam a produção dos hormônios secretados pela região cortical da suprarrenal, né? Porque a hipófise só secreta um hormônio estimulante da suprarrenal, região cortical, tá? Corticotrópico. Agora nós vamos falar sobre o pâncreas. O pâncreas é conhecidíssimo de vocês, por quê? Porque a gente fala no pâncreas quando a gente fala na diabetes. Por quê? Porque o pâncreas é o responsável pela secreção de insulina e glucagon. Pois é. Só que é uma glândula mista. Por quê? Não é endócrina? Não, porque ela também secreta uma outra substância que é a digestória, tá? Que é o suco pancreático. E este suco pancreático não vai ser despejado no sangue, obviamente, vai ser despejado dentro do intestino, tá? E aí vai ter função de glândula exócrina, porque está despejando o conteúdo dentro de um órgão, dentro de uma cavidade de um órgão. Mas quando ele secreta insulina e glucagon, aí ele secreta no sangue. E aí ele tem papel de glândula endócrina, então vamos falar aí dele.
Qual é o papel da insulina? O papel da insulina é capturar a glicose do sangue. Ela tá lá por quê? Porque a gente comeu alimentos ricos em glicose e ela pega essa glicose e coloca a glicose para dentro da célula. Vamos simplificar assim. Fazendo a glicemia baixar. Tem um outro hormônio, tá, que controla essa queda na glicemia para a gente não entrar em hipoglicemia, que é o glucagon. O glucagon faz o contrário. Ele vai lá no fígado, pega o que resultou da glicose, que foi o glicogênio ou proteínas, tá? E daí vai transformar ele em glicose de novo. Então, seria nesse esqueminha, como vocês veem aí, ó. O glucagon, ele pega o glicogênio do fígado e converte ele em glicose e bota no sangue. O que a insulina faz? Quando o nível de glicose do sangue está alto, ela pega essa glicose e alguns aminoácidos, taca para dentro das células do fígado, principalmente, ou células adiposas ou musculares. E aí ela transforma dentro do fígado, né? Essas células transformam a glicose em glicogênio, certo? Ou aminoácidos em proteína. Ok. Os problemas, então, que podem decorrer de um mau funcionamento do pâncreas. Diabetes, né, pessoal? Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele que é genético, né? Que a gente ou não tem o código, o gene de produção de insulina, ou a pessoa tem um gene que desencadeia uma resposta autoimune do organismo que destrói as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, e daí a gente não produz insulina, certo? Não produzindo insulina, a pessoa então tem que tomar insulina artificial, entre aspas, né? Só aquelas pessoas que têm que tomar insulina intramuscular, aquelas injeçõezinhas de insulina. E a diabetes mellitus tipo 2 é aquela que a pessoa desencadeia depois dos 30 anos, né? A pessoa desencadeia, não, a pessoa apresenta, né? Manifesta depois dos 30 anos. Que são pessoas que produzem insulina normalmente, porém tem problemas nos receptores de insulina na membrana das células musculares e adiposas, principalmente. E aí eu não consigo reconhecer e colocar a glicose para dentro, fazendo então um aumento na glicemia, certo? Qual então os sintomas? Fome excessiva, aumento de peso, nos exames de sangue, então a glicemia é sempre alta, urina doce, né? Então a glicose na urina, não precisa beber a urina para saber, é só fazer um exame de urina, tá bom? Mas esses são, na verdade, os sintomas. Também uma dificuldade de cicatrização também acontece, tá bom? Agora vamos falar então nas gônadas. As gônadas, gente, são nos meninos, os testículos nas meninas e os ovários. Não só nos meninos e nas meninas, na verdade, nos mamíferos como um todo. Então, as gônadas vão secretar tanto hormônios sexuais como a testosterona nos meninos e o estrógeno e a progesterona nas meninas, como também as gonadotrofinas, que são aquelas que são estimuladas pela hipófise, pelo hormônio estimulante das gonadotrofinas, né? Que é o FSH e o LH, são as gonadotrofinas, ou hormônios gonadotróficos. O que estes hormônios fazem? Bom, a testosterona, quando ela é produzida diretamente nos testículos, ela está relacionada com os caracteres secundários sexuais nos meninos e nas meninas, ok? Então, crescimento de barba, engrossamento de voz. Os meninos, inclusive, quando estão na idade de engrossar a voz, que na puberdade isso acontece, por quê? Porque sob efeito da testosterona, as pregas vocais, antigas cordas vocais, se movimentam para baixo ou para cima, não me lembro.
Sei que essa movimentação faz com que o ar passe de uma maneira diferente, engrossando o tom de voz dos meninos, mas até que ela estabilize na posição correta, o menino fica com aquela voz meio traveco, entendeu? Um tempo. E aí é bem complicado, o menino fica com aquela vozinha meio desafinada. No clero antigo, o que se fazia, né? Os meninos, as crianças que tinham uma voz bonita no coral da igreja, eles selecionavam e castravam as crianças depois, antes delas entrarem na puberdade. Para quê? Para a voz delas não engrossarem, elas ficarem com voz de anjo a vida toda. Eram os castrati, tá bom? Um filme que aparece isso, mas não dentro do clero, essa prática, é se quem quiser ver algo relacionado e ver um baita de um filme, é no Quem Quer Ser Milionário, tá? Um filme muito bom, que ganhou o Oscar, inclusive, um ano aí, e mostra isso também, tá? Dá uma olhada. Além da testosterona controlar, então, os caracteres secundários sexuais masculinos, nos meninos também vai estar relacionado com produção de espermatozoide, ok? Nas meninas, os ovários vão produzir progesterona e estrógeno, tá? Que estão relacionados com crescimento de mama, produção de leite, progesterona, junto com a prolactina da hipófise, deposição de gordura em locais específicos, contrações uterinas, regulação do ciclo menstrual, ovulação. E os gonadotróficos, né? As gonadotrofinas, que é o FSH, folículo estimulante, e o LH luteinizante. Nos meninos, os dois estimulam a produção de testosterona e a produção de espermatozoides. Nas meninas, o FSH e o LH estão relacionados com a ovulação e com o ciclo menstrual. Porém, o FSH também estimula a secreção de estrógeno, tá? O LH não tem nada a ver com secreção de estrógeno. Mas o LH vai fazer com que a ovulação aconteça, porque ele, junto com o FSH, promove o crescimento e amadurecimento dos folículos do corpúsculo amarelo, e aí a ovulação acontece, certo? Os problemas, então, decorrentes do mau funcionamento das gônadas. Bom, obviamente, disfunções sexuais, né? A gente pode ter tanto uma masculinização nas meninas ou uma feminização nos meninos. As meninas podem desencadear barba, engrossamento de voz, etc. E os meninos podem ter desenvolvimento de mama, né? Um afinamento na voz, enfim. E infertilidade, né? Porque os dois estão relacionados com um estímulo de produção tanto de espermatozoide quanto de óvulo. O que provoca? O que pode provocar esses problemas? Então, disfunções, algum problema genético, qualquer tumores, né, nas gônadas, e o uso de anabolizantes, né, gente? Principalmente o uso sem prescrição, né, de anabolizantes. Então, o que o anabolizante simula? Ele simula um hormônio sexual. Então, as meninas, para aumentar a massa muscular, e os meninos, para aumentar a massa muscular, eles tomam anabolizantes, porque uma das funções da testosterona também é aumentar a massa muscular. Só que com, né, essa função também vem as outras. Não tem como isolar, não, tá, mas eu só quero para aumentar músculo, não. Vai aumentar pelo, vai engrossar a voz. Nas meninas, o clitóris vai virar quase um pinto. Pode procurar aí no Google que vocês vão ver os clitóris que viram pintos. E nos meninos, o saquinho fica pequeno enquanto toma anabolizante, porque ele não precisa produzir testosterona, então ele atrofia. E um perigo incrível de produzir tumor,
tá, gente? É muito sério isso, certo? Então não tomem anabolizante. Vão puxar peso direito, se alimentar direito. E por último a gente tem o timo, porque a gente não falou do timo, coitadinho. Eu passei de cima para baixo e pulei o timo. Mas o timo, ele fica atrás do osso externo, que é entre o peito, assim, tá? Ele é durinho. E o que acontece? O timo, ele tem... O normal é ele regredir com a idade, tá? De tamanho. Mas qual é a função do timo? Produzir timosina, que é um hormônio proteico relacionado com a maturação dos linfócitos T. Ou seja, está diretamente relacionado com a imunidade do organismo, né, gente? Então, os problemas decorrentes a um funcionamento alterado do timo são problemas que vão desencadear uma resposta imunológica alterada do organismo, ou para menos ou para mais, certo? O que pode gerar isso? Tumores, problemas genéticos, lesões nessa região, tá? Tudo que provoque lesão no timo, certo? E é isso, gente. Este é o sistema endócrino, certo? Humano, muito semelhante em outros mamíferos. Nos outros animais vertebrados, a gente tem glândulas a mais ou a menos, nos invertebrados ainda também, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Esse vídeo já tá grande demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se ajudou, clica aí no curtir, compartilha para divulgar o canal. Prometo que no próximo vídeo isso aqui vai estar melhorzinho, tá? O espaço aqui, agora não tem aquela parede roxa aqui atrás, sinto falta dela também. O Bento não tá por aqui, porque o Bento agora tem um quintal só dele, olha só. Tá, mas depois eu mostro o Bento outro dia. Fiquem com Deus, beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, não te esquece. Beijo, beijo, beijo.